Deus. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 8, a partir do verso 1, diz assim: Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério no próprio lar. Ora, Moisés nos ordena na lei que tais sejam apedrejadas. Mas tu, o que dizes? Isso eles diziam tentando, para poder ter do que acusar. Jesus, porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não os ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E, tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando no mais velho até o último. E Jesus, deixando-o sozinho, e a mulher em pé no meio deles, tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. Glória seja dada ao nome de Jesus. Podeis nos assentar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louva a Deus por essa oportunidade. Pastor Natan, muito obrigado. Deus abençoe os irmãos. Que Deus continue abençoando. Dia de festa. Todos os dias, nos cultos é dia de festa. Para mim é todo dia de festa. E eu estava lembrando aqui de um certo pintor que resolveu fazer um quadro da Santa Ceia e colocou o quadro bem à exposição numa igreja grande, cheia de gente, para ver a reação dos irmãos. E todo mundo chegava no quadro, olhava aquele quadro bonito e dizia: Mas que mesa bonita. O outro chegava e falava: Mas que armação, que coisa linda. O outro chegava, olhava os preparos das irmãs e falava: Que forro bonito, que frutas bonitas, e reparando tudo, ele, olhando para aquilo, pegou o quadro, rasgou e jogou fora. Alguém lhe perguntou: Mas o que é isso, um quadro tão bonito desse? Ele disse: Eu pintei aquele quadro para ver se alguém ia olhar a beleza de Cristo, mas estavam tão incomodados com as coisas que esqueceram Cristo. Hoje, a beleza dessa festa, a beleza da igreja, é porque Cristo está nela, não é por causa da mesa, não é por causa de nada, é porque Cristo está nela. Porque se não fosse Cristo, não haveria beleza alguma. Por isso, nessa noite, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele toda a glória seja dada em nome de Jesus. Como disse o pastor, o Alessandro me falou ontem à noite, muita tarde, eu fui numa vigília, esqueci de falar para o pastor, eu cheguei da vigília que eu mandei o áudio, está rouco. Janeiro já tem uma semana já que não está falando direito, estava até bem rouco, não tinha jeito de vir. Eu falei: Você vai avisar o pastor? Eu não, fala você. Aí não veio por causa disso. Ele sempre tem andado com a gente, acompanhado a gente, onde a gente vai. Minha mãe veio comigo, não deixar o neném sozinho, a mãe foi junto. Né? Glória a Deus, louvado seja. A próxima vez que eu venho, eu trago a esposa, os meninos. A minha esposa está viajando, os meninos estão de férias, e ela está na casa do irmão dela lá em Tiradentes. Estamos aqui para falar a palavra do Senhor. Me veio ao coração esse texto, se os irmãos repararam, o culto hoje foi mais ou menos sobre isso. Perdão, Jesus limpa, Jesus perdoa. Amém. Os hinos foi isso. E os irmãos conhecem essa passagem. Eu encontrei algumas coisas aqui. Quero falar, eu quero discorrer o texto, por isso eu li o texto inteiro, para
nós vamos entender um pouco dessa passagem. O título não é um pouco, é até assustador. A mulher pega em adultério. Mas é um título, é uma passagem muito bonita. E ele já começa dizendo: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Daí eu já começo a aprender com esse texto. Quando Jesus sobe para o monte, se os irmãos for ver em Lucas 6, capítulo 6, versículo 12 e 13, ou Mateus capítulo 26, versículo 36 a 46, Jesus subiu para o monte para escolher os discípulos. Jesus subiu para o monte nos últimos momentos antes de ir para a cruz. E o que ele foi fazer no monte? Todas as duas vezes que ele subiu, a Bíblia vai dizer: e subiu Jesus para o monte para orar. Quando ele foi escolher os discípulos a noite inteira orando, quando ele, perto da morte, ele subiu para o monte e começou a orar e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, não seja como eu quero, mas como é a vontade do Senhor. O que eu já aprendo nesse texto, irmão, é se Jesus, que é Jesus, estava como homem, mas Deus, ele orava, ele nos ensina e nos fala nessa noite: se você quer vitória na sua vida, há um passo para se fazer. Dobre o seu joelho, fale com ele, é na oração que vemos os milagres acontecer. Jesus foi para o monte orar. E diga-se de passagem, infelizmente, nós estamos numa geração, e se for falar e lembrar dos heróis da fé, ou da nossa família mais antiga, um pouco mais antigo na fé, hoje nós estamos numa geração que menos ora. Hoje, na parte mais difícil dos tempos, é a oração que menos ora, a geração que menos ora. Qual é? O que é uma oração? Oração nada mais é do que um diálogo entre você e o seu Deus, um diálogo entre você e o seu Pai, um diálogo entre você e seu amigo. Como é que eu tenho amigo se eu não converso com ele? Eu tenho pai, eu não converso com ele. Que é isso, irmão? Deus é seu amigo, Deus é seu Pai, e ele nessa noite está dizendo, chamando-nos para uma conversa, para um diálogo, através da oração, porque através da oração ele revela, através da oração ele cura, através da oração ele faz milagre. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer no versículo 2: e pela manhã cedo voltou Jesus ao templo. Em algumas Bíblias, não sei se do pastor é, algumas que tiver aí, e de madrugada voltou Jesus ao templo. Vemos aqui que Jesus passou a noite orando. De manhã cedo ele não foi dormir, de manhã cedo ele não foi para casa, de manhã cedo ele não foi na padaria tomar um café. Ele voltou para o templo. E sabendo nós que o templo só se abria na hora da oração, às 9 horas, Jesus então foi para a porta do templo. O que ele foi fazer na porta do templo? O que ele estava fazendo na madrugada, sendo que a hora da oração era 9 horas? Ele estava fazendo o que na madrugada? Eu vou dizer para os irmãos: quando alguém ora, quando existe alguém que se derrama na oração, Deus revela. E naquele dia, quando ele foi para o templo, ele foi revelado e já sabia que alguém iria precisar dele naquele dia. Alguém ia ser levado até na porta para precisar dele. O que eu aprendo com isso? Quando você está passando por um problema, não pense que você está sozinho. Jesus já está lá primeiro do que o seu problema, porque ele sabe da hora que você precisa, ele sabe da hora que você vai precisar. Louvado seja o nome de Jesus. Quando se ora, irmão, não há crente enganado que ora, não há crente que é passado para trás quando ora. Se você orar, você está dizendo, entregando a sua vida para Deus. Você está dizendo: Deus, a vida não é minha, toma conta. E quando Deus pega para tomar conta, ninguém engana Deus. Pode enganar o pastor, pode enganar eu, pode enganar a esposa, o marido, mas ninguém engana Deus. Quando alguém ora, Deus não deixa enganado, porque é Ele que toma conta. Louvado seja o nome de Jesus. Um texto rico de detalhes vai dizer o mesmo versículo. E quando ele chegou na porta, todo o povo vinha até ele. Eu quero dizer nessa noite, pastor, que não precisa invenções da igreja, não precisa tambor, não precisa luz preta, não precisa fumaça, não precisa coisas que na igreja para chamar
da gente, não, só basta chamar Jesus aonde ele está. Quando o povo chega-se aonde ele está, aqui não disse que tinha fumaça preta, que disse aonde Jesus chegou na porta, todo o povo foi até ele. Quando Jesus está na casa, o povo vem até Jesus. Se você vê nos textos que se passa, todo lugar que Jesus estava, a Bíblia vai dizer, e a multidão estava com ele, porque quem segue Jesus recebe milagre. Aonde Jesus está tem cura, aonde Jesus está tem ressurreição, aonde Jesus está tem salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém vai dizer que não tem salvação na igreja? Mentira! Aonde Jesus está ainda tem salvação, aonde Jesus está ainda há cura, ainda há milagre. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai dizer no versículo 3 que e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério, e eles colocaram ela no meio, fizeram uma roda e colocaram-a no meio da roda. Os escribas e os fariseus, irmãos, eram os homens da lei. Os escribas eram os que copiavam a lei, eram os que interpretavam a lei, eram os que colocavam a lei para se cumprir. Os fariseus eram o sinédrio, 72 cadeiras era fariseu, era aqueles que diziam o juiz da capa preta, quando eles batiam o martelo estava resolvido. Os escribas eram os promotores que ficavam acusando e dizendo assim, assim, e aí os fariseus batiam o martelo. Disse que juntaram eles, pegaram uma mulher, pegaram na falha e levaram para o meio, abriram uma roda, gritaram, quem sabe, para o povo e disse: olha, foi pega uma mulher, aqui estava adulterando, colocaram no meio. O que eu vejo aqui, irmão, o pecado, ele não se expõe. O pecado, quando a gente vacila, quando a gente entra nele, uma hora ele vai te expor, uma hora ele vai te passar vergonha, uma hora alguém vai dizer: olha lá, o fulano pecou, olha lá, o fulano pecou. Mas eu louvo a Deus que no mesmo texto que diz que o pecado nos expõe, é o mesmo texto que diz que Jesus não expõe ninguém, Jesus perdoa pecado. Louvado seja o nome de Jesus. Colocaram aquela mulher no meio para expor ao ridículo, colocaram ela no meio para expô-la e para tentar Jesus. Porque a pergunta é: Jesus, essa mulher foi pega adulterando e a lei já deu a sentença dela, a lei já disse que ela tem que ser morta. Quer dizer, eles não foram lá para pedir uma opinião para Jesus dizer e eles fazer o que Jesus queria. Eles já foram com a sentença pronta. Eles já chegaram lá e disseram: olha, ela está condenada, nós só viemos aqui para saber o que o senhor vai falar. Por quê, irmão? Porque se Jesus fala assim, então mata ela. Eles iam falar: o senhor que prega tanto a favor do amor, pregando a morte. Se Jesus fala assim, solta ela, ele ia falar assim: mas o senhor não fala da lei que a gente tem que obedecer, o senhor é um mulher rebelde, o senhor faz parte. Estava tentando a Cristo, estava tentando derrubá-la, pegar em palavras. Mas aí quando colocaram ela ali, expôs ela e disse: olha, está condenada, ela já era, ela já está pronta à morte. E aí eu me lembro que Romanos diz assim: todos pecaram, instituídos são da glória de Deus. Se nós pecamos, o salário nosso é a morte. Nós todos estivemos nessa situação dessa mulher. Todos nós estivemos nessa situação, porque Adão pecou, o pecado entrou e nós todos estivemos destituídos, condenados. Já o inferno era o nosso lugar. O inferno era a morada de cada um, não tinha mais jeito. Mas quando eles chegaram naquele dia, Jesus escrevia na terra. Eu ouvi um pregador dizendo e gostei, que quando Deus escreveu nas pedras, ninguém podia pagar. Deus escreveu. Por que Jesus escrevia na areia? E o pregador deu uma explicação e eu gostei. Ele escrevia na areia, porque Deus escreveu: olha, vai morrer quem pecar. Ele veio na areia, escreveu e disse assim: o meu sangue pode perdoar pecado, porque o que é escrito na pedra ninguém apaga, mas o que é escrito na areia pode se apagar. Na areia o diabo veio e disse: tem que morrer porque pecou. O diabo veio e disse: ele vacilou. O pastor confiou nele, mas ele pecou. Deus chamou ele, mas ele pecou, ele vacilou, ele falou mal.
ali ia tirar um e matar um de pedrada, não. Quando era acusado alguém, eles faziam uma roda, colocavam aquele alguém no meio, aí os fariseus, os juízes chegavam e diziam: quem é que acusou? Quem que viu? Alguém dizia: eu vi. Então você atira a primeira pedra. Aí, se porventura aquele que atirou a primeira pedra estivesse dando um mau testemunho ou estivesse mentindo, toda a praga, toda a maldição que tinha sobre a vida que morreu, a maldição da parte aqui na terra e a maldição de Deus caía sobre aquele primeiro que lançasse a pedra. Por isso eles se voltaram para trás, porque a intenção deles não era nada mais, nada menos do que prejudicar Jesus. Mas quando Jesus achou um ponto fraco deles, dizendo: você só sabe acusar e não dá a solução do problema, eles voltaram para trás. Aí Jesus disse: olha, se ninguém te acusou, eu também não te acuso. Vai, não peques mais, louvado seja o nome de Jesus. O diabo está te acusando, quem sabe, nessa noite. O obreiro, eu já disse, não deixe de participar da ceia. Paulo diz assim: vem, coma desse pão e beba desse cálice, examine-se a você. O diabo está te acusando: ah não, porque você vacilou, porque você fez. Espera aí, o sangue de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, está aqui nessa noite te dizendo: vai e não peques mais, vai e não peques mais. Louvado seja o nome de Jesus. É a graça de Deus, isso é graça, irmão. Nenhum de nós era merecedor de estar aqui. Como eu disse, nós tínhamos que estar queimando no fogo do inferno, porque a gente era ruim, a gente pecava, a gente achava que estava bom. Jesus Cristo Santo veio na cruz, morreu sem beber nada, sem pecado, derramou o seu sangue para salvar a minha, você, para dar oportunidade para nós, para olhar para nós e dizer: aquele não presta, mas o meu sangue é derramado por ele. Aquele outro não vale nada, mas o meu sangue é derramado por ele. O diabo está dizendo: você não presta, e Deus está dizendo: é mentira. Quem dá a última palavra sou eu. Quem dá a última palavra sou eu. Quem dá a última palavra sou eu. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Eu falei anteontem sobre o vaso do oleiro, e eu estava olhando, quando o oleiro fez o vaso, existe 200 tipos a mais de barro, mais de 200 tipos de barro. Só existe 8 tipos que servem para fazer vaso, tijolo. Nessa porção toda de barro, só 8 tipos. O oleiro escolheu um barro, e aquele barro quebrou-se na mão do oleiro. Alguém vai dizer: porque o barro não prestava. Porque o barro, se os seus irmãos for ver no geral, no original da palavra, vai dizer que o barro estava apodrecido, que o oleiro escolheu. Quer dizer que o oleiro não sabia trabalhar? Quer dizer que o oleiro errou na escolha do barro? Não, o oleiro não errou. Ah, não, mas o barro é podre. Mas o oleiro sabia que o barro era podre, mas o oleiro não estava olhando para a condição do barro, nem para os defeitos do barro. O oleiro olhava era para ele, disse: pode ser barro podre, pode ser ruim, mas o oleiro é eu sei trabalhar o barro. O barro é ruim, não vale nada. O mundo olha para você e diz: mas aquele é cretinho, aquilo era um beberrão, aquilo era um drogado, aquilo batia na mulher. Aí Deus está dizendo: o que ele era não interessa, interessa o que eu posso fazer na vida dele. O oleiro pode trabalhar, pode fazer, não importa se o diabo fala, não presta, não vale nada. Deus está dizendo: foi eu que escolhi, foi eu que escolhi, foi eu que escolhi. Eu não errei na escolha. Louvado seja o nome de Jesus. A gente tem um negócio de qualquer coisa é o normal. Eu pequei, Deus não fala comigo, eu fui pecado. Oh Deus, o que o Senhor quer comigo? E a Sara Faria, inspirada por Deus, ela fez um hino que é um dos mais bonitos, chama-se Me Escolheu. Ela diz assim: mesmo sabendo que eu ia falhar, Ele me escolheu. Aleluia. Mesmo sabendo que eu ia pecar, Ele me escolheu. Mesmo sabendo que eu não daria conta do que Ele me entregou, Ele me escolheu. Você não é escolha errada. Você não é acaso, irmão. Não, eu fui por acaso, eu estava passando e alguém me chamou. Você não é acaso. João capítulo 15, versículo 16 fala que não fostes vós que me escolheste, mas foi eu, Jesus, que escolhi a vós. Você foi escolhido. Ah não, irmão, mas eu pequei. Irmão, mas eu não consigo vencer a minha fraqueza. Jesus sabia disso. Jesus, quando Ele te chamou, Ele sabia que você não conseguia
conseguia vencer o pecado, ele sabia que você não conseguia, mas ele, como oleiro, ele diz: o barro não presta, o barro não vale nada, ninguém daria um tostão, mas eu derramo meu sangue por ele, porque eu trabalho e eu sei fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Eu muito me alegro, irmão. Eu era um dos que não era para estar aqui de jeito nenhum, qualidade nenhuma, irmão. Mas o Senhor viu e disse: aquele barro que não presta para ninguém, eu vou pegar ele, vou trabalhar ele, e ele vai servir um dia de vaso na minha obra. O Senhor te escolheu. Por isso, nessa noite, fique alegre. É dia de festa, é dia de ceia, é dia de participar da festa. E outra coisa, Mateus 26, 29 diz que é só um treino, é só nós estamos aqui ensaiando, porque ele disse para o meio dos discípulos: disse, olha, essa é a última vez, a próxima que eu vou participar com vocês vai ser lá nas bolas do Cordeiro. Está chegando a hora, oh glória a Deus, está chegando esse dia em que nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Maravilha, maravilha, Jesus te escolheu para ser vencedor. Louvado seja o nome de Jesus. Aquela mulher condenada, lascada, vamos dizer, Jesus riscou as acusações que tinha tudo dela. O Sinédrio rei bateu, condenada. Os escribas veio e assinou, condenado. O diabo lá embaixo dizendo: manda para cá, está condenada, manda para cá. Jesus foi lá, olhou aquele documento e falou: está rasgado. Aleluia. Rasguei na cruz do Calvário. Eu rasguei. Oh, glória a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz que a dívida, o escrito de dívida que tinha contra eu e contra você, que foi pregado lá, foi rasgado com sangue na cruz do Calvário. Louvado seja. Você não deve nada. O diabo, quando ele disser você diz: eu era, hoje eu sou lavado, porque o sangue de Jesus Cristo me lavou. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Você é escolhido, você é salvo, você é lavado e escolhido pelo céu. Louvado seja o nome de Jesus. Vou encerrar com a última, que disse aqui: vai e não peques mais. Aleluia. Ela foi perdoada, Jesus limpou, mas sobrou uma responsabilidade para ela. Ele disse: você está perdoado daqui para trás, daqui para frente você faz, daqui para frente você plante, daqui para frente você tem atitude, não volte a fazer o que era. Porque uma coisa, irmão, é vir aqui na frente e aceitar Jesus, Jesus perdoa, mas aí volta para aquelas práticas antigas e acha: não. Você, se porventura, se tem alguém que voltou às práticas antigas, hoje Jesus está dizendo: olha, eu estou na casa e eu perdoo o pecado, eu estou na casa e eu quero limpar. Porque ele disse: olha, está perdoado, mas não pratique mais, porque eu vou voltar para buscar um povo que foi perdoado e que segue perdoado, lavado e limpo pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sei que é difícil, irmão, ser crente. Aliás, ser crente não. Tiago capítulo 2, versículo 19 diz que o diabo é crente mais do que muitos, porque quando ele ouve falar em Cristo, ele treme, ele estremece. O problema é que ele não obedece. Ele é crente. Agora eu vou dizer uma verdade: ser cristão para ir morar no céu não é fácil, irmão. Se alguém disser que é fácil, eu queria aprender. Não é fácil, porém é vantajoso, porque você não luta sozinho. Lá no mundo você luta só, porque na hora do vamos ver, o diabo casca fora. Eu não sei se os irmãos aqui já ouviram. O povo antigo falava que quando o demônio pegava de uma pessoa que não tinha um crente para expulsar, eles pegavam um pedaço de pau e arrumavam no demoniado. O demônio corria, quem apanhava era só o cara. Quando com o demônio você luta, mas luta sozinho. Com Cristo é difícil, mas ele vai na frente dizendo aqui: não toca nele, não vai na frente, não vai não, porque eu estou na frente. Louvado seja o nome de Jesus. Está chegando a hora, irmão, de nós ouvirmos 1 Tessalonicenses 4,16, diz que vai haver um som de trombeta
trombeta, um alarido, e uma voz vai dizer: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que estávamos preparados. Oh, glória! Jesus está voltando, Jesus está voltando. Você foi justificado, você foi perdoado, e você está caminhando para o céu de glória. Louvado seja o nome de Jesus. Coloque-se de pé, coloque-se de pé. Eu quero que os irmãos, alguns dias eu venho fazendo isso, e eu venho pondo isso na cabeça, não está na Bíblia, irmãos, mas não foge. Quero que os irmãos, esquece tudo aqui, como diz o meu filho de soco, esquece a panela que ficou no fogo, esquece as coisas de casa, e liga agora e pensa no céu. Eu imagino que lá no céu vai ter uma parede, vamos tirar esses vidros aqui, uma parede toda branca, toda amarela de ouro. A Bíblia diz em João 14 que Cristo foi para o céu e lá tem casas preparadas. Toda casa tem porta, toda porta tem tranca, toda tranca tem chave. Normalmente a gente põe a chave no chaveiro. E aí eu fico imaginando aquela parede toda grande, enorme no céu, cheia de chaveiros, de chave de casas penduradas ali. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que quando chegar lá, cada um vai receber um nome, que só a senhora vai conhecer o seu nome, só o pastor Natan vai conhecer o nome dele. Eu não vou chegar lá e achar a chave dele, não. Quando eu chegar lá, ele vai bater o olho e falar: aquela é minha. Pegar a chave dele e entrar para a sua mansão que está preparada eternamente. Irmão, mas eu não fui para lá. Pois é, eu vim aqui para te dizer: continue firme, continue andando reto, porque a sua chave está lá, só basta você chegar para pegar a chave da mansão celestial. Vai chegar. Aleluia! Eu fico imaginando, irmão, quando eu chegar lá, que eu bater o olho naquele tanto de janeiro, meu nome vai estar lá, só eu que sei. Aleluia! É eterno, é eterno, com Cristo Jesus. Oh, glória! Senhor Jesus Cristo. Assim da ceia, se alegre, imagine que quem sabe antes do amém, nós vamos estar indo embora e vamos participar da ceia. Hoje é servido pelos obreiros, mas naquele dia Jesus vai chegar até você e servir. Pensa, irmão. Oh, glória! A gente sente a presença dele um pouquinho, a gente chora, a gente cai. E lá no céu, que vai ser ele que vai servir a ceia. Continue firme, continue seguindo. Ah, mas eu pequei. Pois é, eu não vim aqui para te condenar, eu vim aqui para te dizer: o Jesus Cristo que perdoa pecado está na casa nessa noite dizendo: eu estou aqui para limpar, eu estou aqui para salvar,